Olá, eu sou o Cleito Oliveira, do canal Teopitaco, e vim te perguntar: você já ouviu falar em ecoteologia? Provavelmente esse termo não é muito difundido no Brasil, mas ele é de excelência para que nós cristãos entendemos algumas coisas que estão interligadas a essa nova nomenclatura. Muito provavelmente você já ouviu falar, por exemplo, da mordomia. Eu, quando eu dava aula de doutrinas fundamentais numa igreja há muitos anos atrás, e uma das matérias principais, né, que fazia parte do escopo de entrada na igreja, no corpo de admissão da igreja, era essa assim chamada oikonomos, né, que é a teologia da mordomia. Basicamente, ela ensinava como você deveria administrar o que estava à tua volta, e isso incluía alguns aspectos, por exemplo, de manutenção, ecologia de uma forma geral. Mas a ecoteologia, ela tem um papel extremamente importante dentro do contexto cristão. Porque existe uma simbiose entre a natureza e o nosso relacionamento com ela. E é de extrema importância que nós saibamos nos relacionar com a natureza. Eu não estou dizendo que o cristão deva por aí abraçar a árvore, beijar a árvore e pegar a energia dela. Não é isso. Mas eu quero que tanto você quanto eu entendamos qual é o nosso papel dentro daquilo que nós vamos chamar hoje de irmã natureza. Irmã natureza por causa de quê? Na criação, logo depois do momento da criação, o ser humano ele foi colocado no jardim. Adão foi colocado no jardim. E a primeira coisa que Deus pediu para que Adão fizesse no jardim foi nomear os animais. Ou seja, o que é dar nome? Dar nome é trazer a vida. Mas para trazer a vida, você precisa ter um relacionamento, ou seja, dar nome, nomear algo, é dar vida através do nome. Você percebe isso em Gênesis 2,15, quando Adão ele foi dando nome aos animais, ele percebeu uma coisa, que à medida que ele dava nome às coisas, ele se relacionava com as coisas, ele observava as coisas, ele viu que lhe faltava alguma coisa. Faltava alguém também que que ele pudesse nomear e chamar de si mesmo, ou seja, dele, com a aparência dele, com as características. Então, Adão ele tinha um relacionamento com as coisas que ele nomeava. Então Deus fez uma adjuntora, que seria a Eva, a primeira mãe de todas as coisas. Mas você percebe que Deus ele fez os animais do pó da terra. Tudo veio da terra, né? Os animais, você percebe isso na criação, e o homem não é diferente disso. Ele também é criado pela mesma substância. A diferença está que a obra, o próprio homem, ele foi soprado por Deus. Então, Deus é que deu a vida a ele, não foi a natureza que deu a vida a ele. Todos os animais foi a própria natureza que deu a vida. Mas o ser humano, quem deu a vida, ou seja, quem soprou o teopneustos, né, o sopro de Deus, na narina do homem, produziu vida ao ser humano. E ele tem um distintivo entre outros elementos da natureza. Deus ele falou que tudo era bom, mas quando ele foi falar do ser humano, ele usou um advérbio de intensidade, que era muito bom. E ele colocou o ser humano como coroa da criação. E ele fez o que em Gênesis 2,15? Ele colocou esse homem no jardim do Éden e colocou o homem para guardar o jardim. Estranho, guardar de quê? Né? Se o jardim... Então, essa que é a grande questão. O homem tem uma responsabilidade intrínseca, que é guardar. Quando Deus disse que o homem tinha domínio sobre todas as coisas, o domínio era baseado no relacionamento perfeito que o homem tinha antes da queda. Então, o homem tinha um relacionamento perfeito com a natureza até o dia da sua queda. Em outras palavras, é o pecado que habita no homem que faz com que o relacionamento com a natureza ele se torne agora desequilibrado. Mas antes era ecoteológico, né? O homem tinha um relacionamento perfeito com a natureza.
E você vê já no Gênesis capítulo 3, no verso 17 ao verso 19, ele vai falar da queda do homem e logo em seguida ele vai falar assim: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o pecado do homem produziu uma inimizade entre a terra. E o que que acontece? E a terra, ela nega o fruto para o homem. E do suor do trabalho é que o homem vai comer a erva do campo. Em outras palavras, o homem só vai comer da terra com muito suor por causa da queda. E esse relacionamento fica desigual com a natureza. Então, por causa dessas coisas todas, você vê hoje o relacionamento do homem com a natureza, você percebe que essa queda trouxe uma animosidade gigantesca entre a terra e o homem, porque o homem ele destrói tudo que bota a mão. Mas sob a perspectiva bíblica, isso é pecado. Por quê? Porque Cristo, ele veio criar uma certa apocatastase, deixa eu tentar dizer, não da forma soteriológica, ou seja, a volta de Cristo, né, a manifestação de Cristo, ele vem colocar em ordem todas as coisas, assim como as coisas eram originalmente. Ou seja, não havia inimizade entre a terra e não havia inimizade entre o homem em relação à terra. Então nós descobrimos aqui que havia algo que era extremamente perfeito entre esses ambos. E nós percebemos que é um pecado gigantesco toda atitude do homem contra a terra. Ou seja, por isso que eu falei mais ou menos brincando, mais ou menos verdade, mas o homem, de certa forma, ele é irmão da natureza, ele tem o seu distintivo, mas obrigatoriamente Deus, ele pede para que o homem cuide da terra e ele tem uma palavra muito complicada para o homem, porque é pecado quando você trata a terra de forma não relacional, quando você não percebe os elementos da terra. Nós achamos que pecamos só quando pecamos contra o homem. Não, nós pecamos quando agimos de forma imprudente com a terra, quando nós não a protegemos, quando nós não a guardamos. Inclusive o dia santo, né? Hoje, nós reformados, nós queremos que seja o domingo, enfim, de uma forma geral, nós não vamos entrar nesse contexto, mas o dia de Shabá, o dia de descanso, era para a terra também, era para os animais também. Você vai perceber isso na lei, como se fosse um adendo, né? O ano do jubileu também, você deixava a terra descansando um ano, porque ela produzia muito. Então, Deus ele obrigava o ser humano a ter um relacionamento melhor com a terra através das suas leis. Isso foi passando e por causa do pecado aumentando no ser humano, a inimizade entre a natureza e o homem ficou gigantesca. E o homem é um destruidor, ele parece um parasita, ele parece um verme. Onde ele chega, ele mata tudo. Mas Deus, ele tem uma palavra para esse tipo de homem. No Apocalipse 11:18, Deus ele falou que quando voltar, o Cristo quando voltar, ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Sim, Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. Em outras palavras, Deus tem uma preocupação com a sua criação. O homem é criação de Deus, mas também a natureza é criação de Deus. E a natureza, ela foi feita para ser subjugada pelo homem. Quando vem essa palavra de subjugar, as pessoas entendem que é fazer um domínio indiscriminado sobre a terra. Não é isso. O ser humano ele tem um papel de guardar, cultivar e proteger. Então, o relacionamento com a natureza também é um relacionamento espiritual. É impossível que você seja santo em seus relacionamentos e você não seja santo da forma com que você trata a terra. Deus ele faz isso de forma intencional, Deus ele é preocupado com isso. Então, quando você vê que quando ele cria o ano sabático, ele faz com que os animais também não trabalhem, porque Deus pensa nos animais, Deus ama também os animais. Uma das provas desse é Jonas 4:11, ele fala, quando ele vai destruir Nínive, né, ele faz a profecia de Jonas, Jonas fica triste porque Deus não destruiu Nínive, né, porque era uma nação pecadora, muito ruim. E Deus fala assim, mas Jonas, você não tem dó das crianças, dos adultos que não sabem discernir entre a esquerda, a mão esquerda e a mão direita, e de todos os animais que habitam lá. Você vê que a expectativa da frustração de Jonas é que tudo fosse destruído, mas Deus tinha dó até dos animais que estavam lá.
E não é isso, só isso não, irmãos. Em Romanos 8, 19 e 22, o apóstolo Paulo ele vai fazendo um exordo ali, ele vai falando do texto bíblico, como a terra clamando para o dia da redenção do Senhor. A terra clama por redenção. Por quê? Porque se o homem não é redimido, a terra também não é. E a terra sofre, ela geme, esperando que um dia o Senhor vá redimir toda a terra. E a terra vai parar de sofrer por causa do homem. Então vocês percebem que há um relacionamento direto entre espiritualidade e ecologia. Sim, irmãos. Não é só administrar a sua casa, né, que a gente chama da mordomia. Não é isso. É ecoteologia. Você entender que para ser espiritual, para ser cristão, você tem que ter um relacionamento perfeito com a natureza. Esse é o termo ecoteologia, ele foi criado por David D. Hellman. Ele mostra essa preocupação que as escrituras têm em de um relacionamento perfeito entre o homem e a criação de uma forma geral. Então nós, como cristãos, devemos refletir a espiritualidade de Deus, cuidando daquilo que Deus nos deu. Esse é o canal Theo Pitaco, aqui é o reverendo Cleito Oliveira, e divulgue. Isso é extremamente importante para a sociedade. Divulgue esse canal, divulgue também, dê um like, faça comentários, tire alguma dúvida. Será que tem alguma coisa aqui que eu deixei de dizer ou que você desconsiderou? Comenta aí, fala que nós vamos ter o prazer enorme de falar a respeito disso. Então pense bem, uma natureza redimida, ela é reflexo de um homem redimido. Esse é o canal Theo Pitaco e até a próxima.